Hoje o Alego Entrevista vai falar sobre um tema delicado e pouco falado. Apesar de ser uma realidade para muita gente, a pobreza menstrual traz sérias consequências sociais. A ONU, Organização das Nações Unidas, descreve essa questão como um problema de saúde pública e de direitos humanos, que atinge pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, em situação de risco e vulnerabilidade e privadas de liberdade. E para falar sobre esse tema, dignidade menstrual, recebemos aqui em nossos estúdios a médica, ginecologista e obstetra do Hospital Estadual da Mulher, doutora Maria Elaine de Assis. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Alego Entrevista. E já para iniciar aqui essa conversa, por que precisamos falar sobre dignidade menstrual? Obrigada pelo convite. Muito grata por estar aqui falando sobre menstruação, sobre dignidade menstrual. Um assunto que vem sendo muito falado nos últimos 2 anos, visto que a condição de pobreza extrema piorou muito a qualidade das pessoas que menstruam, né? Foi visto e relatado. As professoras trazem muito essa questão dos déficits, né, das crianças, das adolescentes. Da evasão escolar. Da evasão escolar. E começaram a perguntar por que elas faltavam às escolas. Isso mais durante esses 2 últimos anos. Nos a últimos pandemia 2 anos acabou e a pandemia agravando essa situação. Isso. Mas isso já era uma pauta da ONU, da Unicef, que percebiam que as adolescentes faltavam mais às escolas, e num período. E as professoras começaram a investigar. As professoras, elas são excelentes pessoas para dar esse feedback, né? Da violência doméstica, do abuso, inclusive da pobreza menstrual, que elas começaram a descobrir que as adolescentes faltavam às escolas porque elas não tinham nada para conter a menstruação. Então, no período menstrual, elas ficavam em casa porque elas não tinham um absorvente, por exemplo, para ir para a escola. Isso virou uma pauta, começaram a pesquisar sobre a pobreza menstrual e perceberam, olha, se está faltando comida, está faltando tudo, por que não vai faltar o absorvente? E aí elas começaram a descobrir, descobrir que elas colocavam, por exemplo, não tem absorvente, coloca miolo de pão, coloca um paninho que não está com uma higiene adequada no fundo da calcinha para conter. Papel higiênico. Papel higiênico. Às vezes nem papel higiênico tem, né, Patrícia? A verdade é essa. E como começou a ter essa demanda, e aí começamos a falar, e ninguém fala sobre menstruação, é um tabu falar sobre menstruação. Menstruação é visto como algo sujo, algo que é velado. É preconceito ainda. É preconceito ainda, a gente precisa quebrar esse tabu, estamos aqui para isso. Isso que é o importante. E como iniciar esse processo de quebrar? A educação é o caminho? A educação sempre foi o caminho, né? A escola tem papel fundamental nisso. Quando a gente conversa sobre o assunto, a gente explica, por exemplo, que menstruação é fisiológico, ele faz parte do ciclo de vida, né, das pessoas que têm útero. E se você fala, se você explica, você vai quebrando tabu. Falar, por exemplo, uma coisa que é tabu, que a gente nem percebe. Alguém fala, eu estou menstruada? Não, falar, eu estou naqueles dias. Olha, ouvi isso com aquela coisa, ela tá de Chico. Sim. Por que não assim? falar, ela está menstruada? Qual o problema em relação a isso? Se manchou a roupa de sangue, falar e sujou a roupa. Menstruação não é algo sujo, é fisiológico, é algo que é virtuoso, é sinal que você ovula, que você pode engravidar. E aí a menstruação foi durante muito tempo, que eu falo muito tempo, que eu acredito que nós estamos aqui quebrando tabu, visto como algo que não era natural, que não era fisiológico, que era algo que fosse sujo, punitivo. E não é. E hoje 25% das adolescentes passam por essa condição, que não tem acesso, de fato, às condições ideais de higiene, e é uma condição precária aqui no Brasil, né?
precária no Brasil, e volto a falar, com a pandemia, a condição de pobreza extrema, ela se agravou, e com isso a condição de vulnerabilidade dessas mulheres é muito grande. Tem relatos de moradoras de rua que elas, como não tem nada para conter o fluxo, elas, na hora que percebem que vem o jato, que elas sentam em algum lugar e ficam ali a tarde inteira sentadas. Porque se levantar, vai sujar, o que fala, vão sujar, vão manchar a roupa, elas não têm com o que trocar. Quais são as maiores consequências que trazem para uma mulher como que está passando por isso? Pensa, você pega um papelão e coloca ali para acontecer o fluxo. Um papelão sujo, ele entra em contato com a vagina. A vagina está em contato com o útero, com a trompa, que pode até contaminar a cavidade abdominal. Então, é condição de saúde pública, isso pode levar à doença. Tem um caso que aconteceu que me chamou muita atenção. Eu trabalhava no entorno de Brasília e um dia chegou uma adolescente com uma queixa de mau cheiro na vagina. Quando eu passei o espéculo, ela tinha colocado esponja. Nossa. Parecia uma esponja, eu não sabia se era esponja de banho. Sim. Colocou aquilo na vagina. Acredito eu que naquela região, eu trabalhava ali em Santa Maria, próximo ao Gama, uma região de pobreza extrema ali naquele entorno. Quando eu passei o espéculo, estava lá a esponja. E a esponja, ela aderiu à mucosa vaginal. E aí ela passou por 2 cirurgias para retirada dessa esponja. Se tirou um pouquinho, estava muito aderida à vagina, retiramos mais uma. Olha o que isso acarretou. 2 intervenções cirúrgicas, poderiam ter sequelas muito mais graves, mas, poxa, quase 14 dias de internação. É uma questão de saúde pública. Doutora, para quem está nos assistindo, para entender melhor esse assunto, o que de fato significa a pobreza menstrual e o que intensifica, o que impulsiona essa questão? A pobreza menstrual, ela é baseada em um tripé. Que às vezes muitas pessoas acreditam que pobreza menstrual eu resolvo pura e simplesmente doando absorventes. Isso é importante, muito importante, mas a gente tem que acreditar que você precisa oferecer mais do que isso, o que a gente já vinha falando sobre a educação. Orientação como os cuidados com a higiene no período menstrual, ou mesmo a higiene, né, íntima, quebrar tabus falando sobre menstruação, como cuidar, se tem, por exemplo, uma cólica excessiva, que isso não é normal, que você precisa ter o apoio de um profissional médico e de infraestrutura. Como que eu vou falar de dignidade menstrual se eu dou um absorvente para ela, mas ela não tem um banheiro que tem uma pia, ela não tem um chuveiro para tomar um banho, ela não tem sabão na casa dela? Você consegue entender o quão grande e delicado são as propostas que a gente tem que fazer para esse governo? Tem que estar todo mundo unido nessa questão. Todo mundo unido. É um problema complexo, né, que envolve higiene. Sem dúvida alguma. Aqui em Goiás foi sancionada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial em novembro do ano passado a Lei Estadual número 21.163, de autoria da Governadoria e de 3 deputados estaduais daqui da casa, e que trata do Programa Goiano de Dignidade Menstrual. A repórter Andréia Santana traz agora uma matéria sobre esse assunto. Vamos conferir? Vamos lá. Roda BT. Eu estava aqui fazendo as minhas compras do mês e sabe aquele pacotinho básico de toda mulher? Pois é, não pode faltar, mas tem pesado no bolso de muitas mulheres. O que era para ser um produto de saúde básica acaba sendo quase um artigo de luxo. A médica ginecologista Lívia Carneiro explica que não usar o absorvente adequado pode gerar complicações para a saúde de meninas e mulheres. Sabemos que o acesso às condições ideais de higiene, tranquilidade e conforto a 25% das adolescentes é muito precário.
é a pobreza menstrual. Falta água, falta sabonete, papel higiênico, absorventes, coletores e calcinhas menstruais. Essa pobreza menstrual reflete a desigualdade social. É necessário que a gente crie condições para proteger essas meninas, porque essa pobreza menstrual vai levar exatamente ao afastamento, ao isolamento dessas garotas das suas atividades diárias e, com isso, levando a um grande prejuízo na sua escolaridade. O assunto é sério e, por isso, os nossos deputados estaduais aprovaram a lei para que haja a distribuição gratuita de absorventes para meninas em situação de extrema pobreza. Em todo o país, no Congresso Nacional e aqui também na Assembleia Legislativa, principalmente parlamentares mulheres passaram a propor projetos de distribuição de absorventes para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social. Aqui em Goiás não foi diferente. Eu e a deputada Leda, as únicas mulheres de Goiás, propusemos este projeto. Que nós vivemos um momento de uma sociedade muito mais aberta e livre e que a menstruação é um fenômeno biológico, né? É uma questão biológica nossa e que deve ser colocada para que a sociedade, para que nós mulheres não tenhamos esse preconceito nesse período menstrual. Apresentamos esse projeto aprovado, né, sancionado pelo governador. Espero eu que seja marcante para todas as mulheres. Eu fico feliz de ter sido o deputado autor da proposta, assim como outras deputadas também que apresentaram junto conosco, e eu espero que não fique só na lei, seja efetivada pelo Poder Executivo, que é importante para a dignidade das nossas mulheres. Essa lei irá beneficiar cerca de 146 mil mulheres, adolescentes matriculadas em escolas estaduais de ensino fundamental e médio e mulheres em situação de vulnerabilidade. O que era problema, a Alego trouxe a solução. Doutora, como a gente acabou de assistir agora nessa matéria, queria entrar numa questão com a senhora em relação à política pública. Nesse contexto, qual que é o papel que ela exerce? Ela acaba sendo fundamental? Políticas públicas são fundamentais. Goiás é um exemplo, né, de política pública que se propõe, né, agora a distribuir absorvente para essas adolescentes na condição de vulnerabilidade. Acredito que vai ser pauta do Ministério da Educação falar sobre menstruação nas escolas. E agora com a queda do número de casos, né, na pandemia, acredito que essa economia vai dar uma acelerada e com isso a gente melhora a renda, as pessoas começam a ter emprego, sai dessa condição de miséria extrema, acredito que vai melhorar muito. Políticas públicas, né, que melhoram a qualidade de vida dessas pessoas na condição de pobreza extrema, como banheiros adequados, inclusive nas escolas, né, que tenha realmente papel higiênico, uma água, pia, é fundamental. Então a gente traz para esse diálogo, né, esse tripé que a gente precisa para combater essa pobreza menstrual, que a gente quer a dignidade menstrual. Se a gente fala sobre isso, a gente traz para resolver esse problema. Eu acho que nós estamos no caminho certo, acho que nós demos um grande passo em caminho à dignidade menstrual. Agora, um outro aspecto também abordado nessa matéria é a questão da pobreza menstrual, que reflete a desigualdade social. Eu gosto muito de fazer um exercício que chama da empatia. Eu me colocar na minha condição menstruando e uma moradora de rua, por exemplo, menstruando. É muito desigual. Você concorda? Ou uma menina, por exemplo, que mora numa dessas invasões. Ela ganhou absorvente ou ela não tem absorvente. É uma condição de desigualdade social. Né? Como que ela contém? Ou às vezes se ela tem uma cólica, ela sabe que remédio ela toma? Ela tem um médico que a aconselha o que ela pode fazer? É diferente, é uma condição desigual. Voltando a outra condição de desigualdade de gênero, se a gente pensa que uma menina na condição de pobreza menstrual, de vulnerabilidade, ela falta 4 dias do mês à escola porque ela não tem como ir para a escola, ela não tem nada para conter o fluxo menstrual dela.
comparada a um menino, num intervalo de 10 ali a 12 anos, ela faltou de 2 a 4 anos à escola. É uma condição de desigualdade de gênero. Segundo estudo lançado em maio de 2021 pelo Unicef e pelo Fundo de População das Nações Unidas, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio no Brasil. Além de privação de chuveiros em casa, 4 milhões de meninas sofrem com pelo menos uma privação de higiene nas escolas. E isso inclui, gente, falta de acesso absorventes e instalações básicas nas escolas, como a senhora até mesmo bem disse aqui, como banheiros e sabonetes. Dessas, quase 200 mil alunas estão totalmente privadas de condições mínimas para cuidar da sua menstruação na escola. É bem mesmo que a senhora disse aqui hoje. É doloroso para a gente escutar isso, né? Mas infelizmente é uma realidade do Brasil que nós temos que combater. E vamos combater. Agora, doutora, a senhora que trabalha ali no Hospital Estadual da Mulher, que é o antigo materno infantil, né? Tem um projeto bacana, né, que vocês desenvolvem. Eu queria que você falasse sobre esse programa, para quem não conhece. Eu tive uma grata surpresa um dia que eu estava atendendo ambulatório lá no antigo materno infantil, hoje Hospital Estadual da Mulher. Recebi a visita da doutora Cristina, distribuindo coletores menstruais para as pacientes que são carentes ali. E aí eu falei, nossa, que negócio bacana que eu também não conhecia. Falava, mas nunca tinha manipulado ou mesmo orientação realmente consistente sobre os coletores menstruais. E aí foi me apresentado esse projeto, eu fiquei encantada, eu quis fazer parte desse processo e hoje a gente tem um grupo que chama Um Novo Ciclo, para seguir no Instagram, Move Um Novo Ciclo, que a gente arrecada dinheiro, absorventes e coletores menstruais, a gente orienta a fazer uso, por exemplo, de coisas sustentáveis, como os absorventes reutilizáveis, a calcinha absorvente, que se torna menos impacto ambiental, menos oneroso também para essas populações carentes, né, que são os objetos reutilizáveis. E a gente teve uma parceria com a Promilos, que vem assim nos ajudando muito nesse projeto, então ela consegue fornecer para a gente os coletores com preço de custo, e a gente está distribuindo aí, está sendo uma excelente opção para conter a menstruação e estamos aí distribuindo, orientando, explicando como usa. Quem quiser buscar mais informações, tem o mesmo Instagram. Pode repetir, por gentileza? Move Um Novo Ciclo. Doutora, a senhora até trouxe aqui pra gente um exemplar, trouxe. né? Vou mostrar para vocês. Muita gente não conhece. Eu mesmo confesso que não conhecia. E até é legal aqui a gente dizer, a senhora estava me dizendo nos bastidores sobre os benefícios para a mulher, custo e meio ambiente. Isso. Isso aqui ele é feito de um silicone medicinal. Então, como que funciona? Tá vendo que ele é um copinho mesmo? Olha que legal. Você dobra, então agora vamos fazer um esboço, como se minha mão aqui fosse a vagina. Vai colocar ele dobradinho lá e quando abre, vou mostrar desse lado aqui, tá vendo? Ele acopla direitinho a parede vaginal. Então aqui, ó, vai estar escorrendo aqui e a menstruação cai aqui. Então você pode ficar com ele, por exemplo, a pessoa que tem um fluxo moderado a pequeno, até 6 horas. Tem um fluxo mais intenso, umas 4 horas. A pessoa vai tendo essa sensibilidade de quanto tempo dá para ficar com esse coletor. Na hora de retirar, eu coloco o dedo, desfaço o vácuo, tirei. Joguei fora, lavei com água e sabão, sequei, lá na pia do banheiro mesmo, coloquei de novo. Usei durante o meu ciclo, venho, lavo, guardo no saquinho, ele está pronto para o próximo mês. Isso daqui pode ser usado durante 6 a 10 anos. Nossa, que legal, E quando eu bacana. joguei na natureza, ele não gera resíduo. Então, ele querendo ou não, dá uma economia e grande. Gente, isso daqui para populações carentes, isso daqui é uma proposta excelente. Né? A gente tem que divulgar mais, porque poucas pessoas conhecem o coletor. E todo mundo que usa fala que é extremamente confortável. E higiênico, né? E higiênico, sustentável.
É uma excelente opção. Doutora, para as considerações finais sobre esse tema aqui hoje. Precisamos de educar os nossos adolescentes. Quando a gente fala, orienta, gente, a escola, eu falo muito, escola é vida. Escola engrandece. Quando você planta a sementinha na escola, então chega lá uma adolescente muito que não tem esse acesso, às vezes, à orientação, porque a mãe nunca foi orientada. Então você quebra um ciclo. Quando você começa a falar sobre menstruação, ainda fala que você abre leque para várias orientações. Você pode falar, por exemplo, sobre prevenção de gestação na adolescência, sobre violência, sobre abuso. A escola tem que trazer isso. Se eu converso, se eu falo sobre menstruação, se eu quebro esse tabu, se eu oriento, até mesmo eu falo o que ela tem direito e o que é a dignidade, ela vai ser mais uma parceira para ir atrás da dignidade. Ela não vai aceitar o que não é digno para ela. Eu acho que um passo fundamental, políticas públicas como foi criada, o Estado de Goiás é um exemplo de estar aí distribuindo, né, absorventes, mas a escola... Ela exerce um papel fundamental. Ela é fundamental, gente. Escola é tudo. É o que muda o desfecho de um país inteiro, muda culturas. Escola, eu acho que vai ser o nosso grande aliado nessa busca para a dignidade menstrual. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui falando sobre esse assunto, realmente de tamanha importância, e a gente tem que conversar mesmo. Muito obrigada. O Alego Entrevista vai ficando por aqui e hoje o tema foi dignidade menstrual e recebemos a médica ginecologista e obstetra do Hospital Estadual da Mulher, doutora Maria Elaine de Assis. Continue agora com a nossa programação.